Pessoal, estamos chegando mais uma vez no nosso maravilhoso Estúdio T-Talks, um programa incrível que fala de todo o universo da arquitetura legal e suas áreas afins. Eu sou Juliana Sisson, arquiteta e urbanista, sócia fundadora da Estúdio T-Talks. Ao meu lado, minha querida também sócia fundadora do Estúdio T Consultoria Arquitetura e do Estúdio T-Talks, certo? Vai ser um episódio super legal, um agradecimento muito especial à nossa querida Asbeia, patrocinadora que apoia muito o nosso programa. E acho que hoje vai ser um baita de um programa. Tava difícil a gente começar esse programa, porque a gente já tava aqui engatada numa conversa louca. Então agora a gente vai começar a trazer para vocês. Isso aí. Bom, pessoal, a gente está no episódio 18 e hoje a gente vai falar de qualificação profissional através do ensino. E nada mais importante do que trazer ela, né? Com certeza. Uma convidada super especial que está aqui com a gente, Luciana Marçom Fonseca, que é arquiteta e doutora em urbanismo pela URGS, atuou como docente na graduação e pós-graduação da Univates, na Rita dos Reis e pós-graduação da Escola do Ministério Público. É sócia e líder de urbanismo do Grupo OSPA, sócia fundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas, da Escola Livre de Arquitetura e coordenadora do MBA Cidades Responsivas. Bem-vinda, Lu! Obrigada. Nossa, foi prazer. Que bom. Foi incrível quando a gente teve esse insight, assim, do qualificação. A gente imediatamente, tu foi a primeira pessoa, assim, que a gente pensou, cara, a gente precisa trazer a Lu pra conversar aqui, aqui no nosso programa. Porque tu tens um olhar muito parecido com a gente, com essa coisa de, né, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa mostrar pra esse pessoal aí que tem muita coisa pra aprender, que não é só a faculdade. Ai, Lu, demais. Agradecemos imensamente a tua participação aqui hoje. Obrigada, gurias. Um prazer, Ju, Pri. A gente já tá nos diminutivos aqui, carinhosa. Ai, intimidades. Já estamos há algum tempo aquecendo as sinapses aqui antes de entrar para ter essa conversa, mas para mim é sempre um prazer falar sobre isso. Acho que tem essa dimensão transformadora, a gente cruzar o ensino com a prática, né? E aí acho que é isso que faz a diferença. Não dizer assim, a questão do ensino, às vezes a gente olha para isso já com um pouco, mas não tá bem, não tão, mas tá. Então o que a gente vai fazer para a gente mudar essa situação, né? Acho que daí vem o chamado de criar um instituto, uma escola para a gente conseguir. Que legal. Acho que reprogramar, né? Não é nem a qualidade, acho que é o conceito e o foco do nosso ensino, né? Por que a gente está ensinando? Sabe que a gente, quando fala em ensino, a gente fica muito bitolado com a história de faculdade, né? Então, assim, existe um universo gigantesco depois da faculdade, que eu acho que até quem tá lá na faculdade sai e desconhece isso, né? Então, assim, a gente vê profissionais entrando no mercado aí hoje muito pouco preparados para a realidade do mercado que eles vão enfrentar, porque a gente sabe, a gente estava até falando sobre isso, né, Lu? O universo da faculdade é muito lúdico, né? E assim, esse choque de realidade, ele é muito grande, né? Como é que tu vê essa relação hoje de profissionais pouco preparados dentro do mercado e de que forma que isso pode apaziguar, vamos dizer assim? Eu acho que tem dois temas aí, né, que a gente precisa pensar. Um deles é a gente entender o conceito da nossa operação como arquitetos e urbanistas. Assim, quem são essas criaturas? Então, acho que, primeiramente, conceitualmente, né, a gente entender que o que nos trouxe até aqui não nos leva adiante. Né, Aldo Rossi já dizia, né, o futuro não é mais o que era em 1970, quando escreveu a arquitetura da cidade. Então, acho que a gente ainda está agora começando, eu a sentir assim, um movimento de transformação conceitual na nossa prática de operação, mas a gente ainda tem um pensamento de formação daquele arquiteto, né, mais assim, a questão assim, do gênio criativo, do artista, da coisa do projeto, que é parte, não que não seja, não que não seja importante, mas não é a unidade que vai constituir a ação. Né? Então, assim, acho que a gente tem que plugar isso e entender que o arquiteto no século XXI, ele é um intérprete da sociedade, ele é o plug and play das demandas e das atividades concretas, né? Ele é uma criatura que vai ter que gerar essa... como é que é? Assim, o projeto vem por narrativa também, né? Então, ele tem que gerar as possibilidades dessa captura de desejos, de intenções da cidade como um todo, e daí cada criatura da cidade é composta por agentes, né? Como é que a gente transforma o que essas pessoas querem e são, né, numa unidade de projeto mesmo? E aí entra, claro que eu não podia deixar de botar isso na mesa, a dimensão responsiva, né? Sim.
Acho que o arquiteto, ele não é mais este senhor da ação, né? Eu vejo muito a arquitetura como a função de preparar os outros para poderem ser responsivos. Então, como é que a gente cria um universo onde todo mundo opere? Sim. Tem que descentralizar. E aí, no ensino, para não perder já abri 1000 parênteses, né? Não, é bom porque a gente já tem várias coisas para botar na mesa. É aquela hoje, coisa, mas né? a questão do ensino, a parte conceitual, acho que a gente entender quem nós somos no tempo em que nós vivemos, assim, acho que tem um realinhamento de propósito importante. E aí a gente, sim, a partir disso, mudar as nossas matrizes de ensino e trabalhar mais numa ótica mais direcionada a essa ação possível, né? Tu sabe que quando eu saí da faculdade, assim, até na época, era muito forte a arquitetura de interiores, né? Tu fazia bastante estágio em arquitetura de interiores. E eu me lembro que quando eu fui para um escritório de arquitetura que trabalhava com construção civil, eu fiquei chocada com o que se aplicava no mercado imobiliário. Assim, para mim foi um balde de água fria. Naquela época a gente não vendia conceito, né? Acho que o gaúcho não tinha essa ideia. A gente vendia o que cabia na conta. Então a gente vendia o caixotinho, né? E aí tu sai de uma faculdade que realmente é lúdica, é poética, que a gente projeta coisas que pelo menos aqui não se vende, né? Que eu acho que é bem nessa linha que a Ju falou e que tu colocasse, Lu, de justamente fazer essa mudança, né? De conceito, mudar. Porque isso eu tô falando ali de 2009. Né, onde realmente a gente só vendia o que era barato, né? Claro. O que cabia na conta, né? Eram edificações de construção rápida, com custo baixo, né? Que é o que a gente tem na maior parte da cidade hoje. E como é que tu enxerga, assim, essa mudança pós-universidade, ou se daqui a pouco já tá na universidade instituído algo que mais é uma transformação, né? com o mercado imobiliário? Eu acho que tem uma onda da gente gerar um equilíbrio entre os mundos, assim. A gente estava falando disso, eu e a Ju aqui, antes da Priscila chegar, da importância da gente... Porque, assim, a faculdade tem uma liberdade poética, né? Ali a gente pode ser mais lúdico, né? Assim, que eu acho que também é importante, sabe? Acho que não dá para deixar da gente ter um treinamento reflexivo para poder ser propositivo. Se a gente não experimentar, a gente só repete. Então, daqui a pouco a gente não pode experimentar, tem que seguir a regra, não adianta, depois se forma e não sabe nada de plano diretor, se forma e não sabe nada do código. Bueno, como é que faz isso ter uma matriz de equilíbrio para tu ter o conhecimento, né, enfim, das métricas que vão ali direcionar as tuas ações, que são normativas também. Mas como é que daí tu também é uma pessoa que tem um olhar crítico em cima daquilo? E a gente falava sobre isso, né? Eu até citei o exemplo do jogo de xadrez. Né? Assim, como é que a norma tem que ser clara? As peças são sempre as mesmas. Daí a gente falava, e já puxando o gancho, né, da dimensão normativa, um pouco mais em unidade no país, pelo menos, para que a gente consiga ter um diálogo integrado, porque senão daqui a pouco o solo criado aqui outorga lá, é a mesma coisa. Então, assim, como é que a gente cria peças que nos permitam ser criativos e propositivos? Então, tem que simplificar de um lado para a gente colocar o que a gente tem de mais especial, eu acho, mais diferente. E aí é o equilíbrio entre as coisas. É o equilíbrio da gangorra. Que teria que pegar na faculdade. Assim, não, agora tu só segue... o que se aplica aqui no mercado. Acho que não, porque daí como é que o mercado se transforma quando ele precisa? Não se transforma. Exatamente essa questão, né? A transformação de mercado da cidade, da coisa toda, vamos dizer assim, ela tem que partir da gente, do arquiteto, porque nós somos aquela persona que vai... né, integrar toda essa esfera aí dessa transformação, certo? E aí eu acho que a gente estava justamente falando isso antes também, Lu, e, gente, a gente tinha que ter gravado tudo antes, porque essa conversa aqui já está acontecendo há muito tempo. É verdade. Né? Então, assim, essa transformação, a gente sabe que dentro da faculdade já é uma coisa mais difícil de acontecer, né? O arquiteto que está lá dentro vai continuar sendo esta pessoa lúdica, mas aí ela entrando num mercado de trabalho, vamos dizer assim, e onde é que vai acontecer essa transformação, tu acha? Porque uma coisa é ele entrar, como a Pri falou, eu vou entrar no mercado de trabalho e vou só seguir a regra. Outra coisa é eu partir do princípio de que não, eu quero ser um agente de transformação. Eu acho que são coisas diferentes. É claro que isso é muito, muito pessoal, né? Cada um tem a sua forma de ver.
Mas se os arquitetos que estão hoje não saírem preparados para ser esse agente de transformação, eu acho que a coisa vai ficar engessada. É o tema. Tu sabe que para criar a Escola Livre de Arquitetura, que né, veio depois se unir à OSPA e formar o Instituto Cidades Responsivas, o meu disparador foi um doutorado que eu fiz. E ao fazer o doutorado que eu fui estudar assim, protagonismo da arquitetura, Exato. na verdade, né, em 100 anos de projetos estratégicos em Porto Alegre. Então eu fui olhar aquilo ali e dizer assim, tá, cadê a arquitetura aqui? Era o tema. Eu estava olhando para a cidade dizendo assim, tá, mas não estou vendo o protagonismo da arquitetura, mas não é nem da arquitetura projeto, assim, é compositivo, da arquitetura como fundamento, né? Com tudo que ela traz dentro desse guarda-chuva simbólico, né? A dimensão, reconhecimento histórico, a parte normativa, a parte compositiva. Urbanismo, é muita coisa. A social, espacial, quer dizer assim, o Renzo Piano que dizia, né? A arquitetura é uma disciplina complexa, precisa ser bom em muitas coisas, né? Então, assim, mas de fato, ela tem isso, ela tem essa onda, eu acho bonito e gosto, né? Obviamente. Mas olhei ali e disse, olhei século passado, né? A arquitetura propositiva, a gente pensando no desenvolvimento da cidade, sentado na mesa, e a coisa vindo assim, fiz um diagrama, assim, a proposição, a dimensão propositiva, o protagonismo dos profissionais da arquitetura dentro da constituição de projetos de impacto, reduzindo muito. Eu olhei aquilo e comecei a dizer, peraí só um pouquinho, como é que tá isso no mundo? Daí vanguardas criativas. Aí comecei a olhar assim, olha, tem ensino, né? Aí lógico, gente, estamos ensinando as coisas erradas. Tem alguma coisa aí que está nos deixando, está fazendo a gente ser, né? Está tirando a nossa autoestima, não sei o que está acontecendo, mas tem um tema aí. Então, daí que eu pensei, bom, não está bem, isso aqui tem que ser mais... Aí a gente tem que ter esse equilíbrio, etc. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente equilibra essas peças, tecnologia? Como é que a gente coloca isso para conseguir transversalizar conhecimentos? Como é que a gente, né, fundamenta isso? Estimula, né? Criar uma escola. E aí a coisa assim, a faculdade, você estava dizendo, né, mas tem um mundo além disso. Muito mais. Né? E daí pensando nisso, que daí eu comecei a mover realmente as coisas para criar vamos dizer, essa escola do século XXI. Né? E aí a gente é livre, né? E eu faço questão, às vezes a gente tem o MBA Cidades Responsivas, a gente tem uma parceria com uma certificadora, porque eu sou uma escola livre, o Instituto, né? Sim. E isso nos permite não atender ao MEC, tá? E isso é uma ação libertadora. Tá. Em muitos níveis. Porque daí as minhas matrizes, elas podem ser mais livres. Eu acho que isso é uma coisa importante. As maneiras, tu não tá engessada. A percentagem de tipos de conteúdos que eu tenho que ensinar, a gente é que define. Né? E aí vem a partir... Porque, enfim, tem um equilíbrio de ações ali que a gente que define. E eu acho que isso aí volta para aquela história assim, o quanto a gente também tem que estar preparado para ser propositivo, né? Se eu não tivesse tido, se o Instituto não tivesse essa dimensão reflexiva propositiva, a gente também não poderia estar incidindo na transformação. Mas é claro que também não adianta eu ficar nesse mundo, né? E tal, se eu não conseguir tocar a realidade. Então, vamos voltar para aquela hora, aquele casamento perfeito, né? E olha só que legal agora, entrando, justamente, eu peguei um pouquinho esse teu gancho que tu falasse, que a questão das porcentagens, de, né, o quanto que a gente tem que, na prática, funcionar. Porque a gente sabe que, na prática, hoje, no mercado de trabalho, o arquiteto ele é capaz de impulsionar de uma forma incrível um produto imobiliário. A gente sabe disso. Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter um conhecimento que vai muito além da esfera só de projeto. Sim. Certo? Ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de mercado, ele tem que entender de tecnologia, de gestão. Viabilidade. Uma série de coisas. Não é? Muitas coisas boas. A gente é muito multidisciplinar. Muito. Sim, né? Uma formação holística, né? E uma dimensão de atuação também. Que nos permite também escolhas, porque daqui a pouco você não pode ser isso tudo, né? Sim. Tem ali muita oportunidade. Eu acho um lugar de saber muito lindo a arquitetura. Sou absolutamente apaixonada. É um leque gigantesco de possibilidades. Urbanismo, para mim, isso aí é um lugar de operação muito legal. Só que a gente tem que entender
quem a gente é. E volta assim, essa crise de identidade tem que passar. E a gente tem que se alinhar ao mundo que a gente vive, né? Então, assim, a questão da tecnologia, inteligência artificial, não sei o quê, me assusta, me ajuda, me atrapalha. Bueno, que seja, né? Fato é que Lu, isso está. Né? E até aproveitando, assim, conta mais pra gente um pouco sobre a escola livre, né? E sobre a questão das cidades responsivas. Conta pra gente, assim, como é que nasceu essa ideia, como é que teve essa junção entre os dois, né? Que tu tá à frente dos dois. Acho que, bom, da ela, né, da Escola Livre, foi essa coisa de ter feito doutorado e ter tido um chamado. Foi bem isso, assim, tipo assim, era uma obsessiva, eu sou, né, não, pode ser um defeito de qualidade, mas era uma coisa assim, tipo, preciso criar uma escola, preciso mantra, virou uma coisa doida, assim. E aí, eu dava aula numa instituição de ensino grande e que enfim, teve uma reposição, foi comprada, uma multinacional, etc. Enfim, né, o corpo docente foi demitido em massa. E aí eu disse, agora, né? Então, na verdade, eu estava pensando assim, mas eu vou fazendo isso aos poucos, vou criar a escola. E aquilo, daí a gente falava disso aqui no nosso off antes, né? Coisas que atravessam a nossa vida, que daqui a pouco parecem que podem ser, né? Mas que tem que embarcar. Que tem uma coisa, você me pegou de surpresa, pode ser um pouco trágico, mas como é que a gente olha isso e se transforma a partir. Eu lembro, encontrava as pessoas, os professores nas entrevistas aquelas de vai fazer rescisão, de saúde, fazer exame médico. Os admissionais, os demissionais. Exato. E aí começou a rolar e teve muita gente mesmo. Acho que ela teve um papel naquele momento, assim, de ser um sopro de esperança mesmo. Acho uma história bonita nesse sentido. E muitos alunos se colaram na ótica também, assim, sabe? Se pegaram os docentes, seus mestres, e vamos juntos, vamos fazer e tal. E aí ela nasceu com uma ótica muito experimental, né? Claro que eu não tinha experiência de ser empreendedora, né? Neste sentido da educação, era professora, trabalhei no mercado desde sempre, sempre fui essa criatura que flertou bem com os dois mundos, sabe? Nunca fui aquela, tipo, tu trabalha ou só dá aula, sabe? Sim. Então eu sempre eu trabalho também. Eu dou aula, mas eu também trabalho também como se o ensino não sustentasse, né? E veja bem, o ensino justamente o que sustenta o arquiteto. Mas é a piada que a gente tira um aprendizado dessa ótica aí. Então teve a criação da Ela muito experimentalmente, assim, em todos os níveis, como empresa, como empresária, daí eu tinha que começar a ser, né? Como é que faz dinheiro? Porque, na verdade, a minha escolha era, agora eu pego a minha rescisão, vou viver por X tempo, me organizei nesse sentido, porque se eu tivesse que ganhar rapidamente dinheiro, o meu sonho tinha ido também por água abaixo, né? Então, eu disse, então eu tenho este tempo, que era 1 ano e meio, assim, para fazer essa história funcionar. E aí a gente foi indo a ela muito mais experimental, a gente tinha muita coisa de parametrização criativa, de entender os parâmetros a partir dos movimentos do corpo, tinha uma ótica muito mais poética, até porque tinha muito estudante junto, mas a gente também já estava muito trabalhando com urbanismo e ciência de dados, já estava com a tecnologia na veia, nesse sentido, sim, bastante. E aí veio a pandemia. E eu já estava pensando que eu tinha que pegar escala, porque assim, se eu quero ser transformadora, eu, né, ficar ensinando essas coisas, são lindas, mas como é que eu realmente entro no mundo das coisas, assim, para pegar escala? E aí teve um podcast, acho, um webinar pandemia, né? E eu estava ali nas picapes do webinar, tipo ajuste, tipo a Pri hoje, assim, eu era o meu papel, e nós tínhamos convidados, e um deles era o Lucas Obino da OSP. E aí e era sobre o ensino na pandemia. Ai, que legal. Sobre a atuação da arquitetura na pandemia joia. E tal. Aí já quero saber, gente, isso aí, porque eu já quero ver, se tá no YouTube, já vou atrás. Tá, em algum lugar do passado isso aí existe, né? Eu adoro. E no presente, porque se transformou no que é hoje. Virou, este é o universo que a gente tem hoje. E aí a gente começou a trocar ali, tem muito a ver, porque a OSPA tem, né, essa coisa de também gerar, ensinar, produzir um conhecimento. Tinha vontade de ter uma escola, enfim, um instituto e tal. E eu com ela queria também ganhar escala e pegar tração. E, vamos desenhar um curso juntos, vamos. Aí começamos a fazer, por WhatsApp, né? Pandemia. Normal. Aí, daqui a pouco, uma hora eu olhei e disse,
olha isso aqui tá ficando Bom. Legal. bom. Vamos fazer uma pós-graduação, vou levar para a coordenação da instituição que eu trabalho, para a direção, na verdade, né? Uhum. Coordenação, eu já estava ali para a direção, ver se eles topam fazer isso aqui virar uma pós-graduação e tal. Aí o Lucas disse, não, então vamos fazer um MBA, que é para fazer um negócio do negócio e tal. Sim. Eu disse, bora. E aí foi a turma 1 do MBA Cidades Responsivas. Que legal. Foi o nosso Que legal. MVP para fazer o instituto. Deu certo, deu sociedade, deu certo. Vamos lá. O mundo convergiu a favor. E eu acho legal a história, porque tem uma coisa assim da escola e da empresa, Sim. né? Então tem assim. É como a gente aqui também. A escola é a empresa, a gente tem que ter. Exatamente. Aí esses dois mundos criam o tal do instituto, que trabalha com consultoria, trabalha com ensino, trabalha com pesquisa e tá dentro do ecossistema da OSPA como um todo, né? Que legal. Então tem ali a tecnologia no sistema Place, tem a dimensão, né, de mercado e funding e tal, muito forte na URB, tem a parte projetiva com a ARC. Que legal. Então, assim, Que joia. Que Tu legal. sabe, Lu, que nós duas também, a gente nos unimos através de uma ideia de disseminar o conhecimento, né, Pri? Quando eu trabalhava na prefeitura, até antes de trabalhar na prefeitura, eu ouvia muito os arquitetos todos reclamar porque tá demorando muito para aprovar meu projeto, e eu fiquei com aquilo martelando, né? Quando eu entrei na prefeitura, eu vi que assim, gente, como assim, entendeu? O que é isso que tá chegando aqui? Por que as pessoas acham que demora tanto que o projeto vai aprovar, só que assim, eles não dão o mínimo necessário pro arquiteto que tá lá atrás do balcão analisar aquele projeto. Então, assim, eu entendi que também faltava muito ensino para quem estava aprovando o projeto, como é que aquilo ali vai ser aprovado. Não tinha, como a gente já falou, não tinha conhecimento do que era código de obras, não tinha conhecimento do que era plano de diretor, o mínimo necessário ali para aprender como é que se faz um projeto legal, porque isso é uma coisa importante, as pessoas têm essa confusão muito grande entre projeto legal e projeto arquitetônico. A gente sai da faculdade sabendo projeto arquitetônico e não projeto legal. E aí a gente acabou, no fim, se unindo em função dessa situação de projeto, e isso nos trouxe também uma bagagem profissional aí de anos de trabalho que acabamos... Opa! Gente, tá tudo bem. Só bati aqui, tá normal. É muita emoção, né? Não, é italiana, né, gente? É muito. Não. Até demorou alguns episódios pra acontecer isso. Mas, voltando aqui à conversa. E aí, acabou que o mercado também nos entendeu como uma empresa. E, então, assim, teve um pouco dessa ideia de vocês, mas a gente foi uma coisa meio que foi tocando. E aí, agora, recentemente, a gente criou... a gente tá fazendo uma certificação na PUC, maravilhosa. Quem tá aí nos vendo, procurem no site da PUC. A gente vai deixar o link aqui pra vocês. Certificação de arquitetura legal na prática. É um super curso pra quem tá aprendendo aí, pra quem tá chegando agora no mercado de trabalho. E aí eu te pergunto, dentro desse cenário de vamos nos especializar, vamos buscar esse conhecimento que a gente sabe que a gente não traz da bagagem obrigatória lá da faculdade, o que tu acha que hoje é o fundamental? A gente precisa procurar saber mais de inteligência artificial, de, sei lá, certificação sustentável. O que tu vê hoje que é essencial para um profissional que está entrando no mercado entender um pouco mais? Olha, Mia. É aquilo que vai fazer ele se destacar no mercado, sabe? Onde está mais deficiente, talvez. Eu acho que fundamentalmente, assim, para ele se destacar, ele tem que entender muito o contexto que ele está vivendo, sabe? E é um contexto de transformação e projetar com inesperados. É por isso que eu trouxe acho que esse profissional, ele é uma criatura que vai ter que conseguir justamente isso, né? Projetar com inesperados. Eu acho que... E para isso, a gente simplificar o sistema vai ajudar muito. Daí é outro tema que a gente tem que trazer aqui, que vai para a gente... Como é que a gente ajuda essa criatura que está caindo no mercado de trabalho agora a conseguir se expressar dentro da incerteza, né? Se a gente conseguir fixar o mínimo de certezas para ele poder conduzir suas ações, né? Eu acho que essa criatura aí, ela tem que estar muito observando muitas transformações, porque eu poderia te dizer assim, tem que entender um pouco de programação, tem que saber o que dá para fazer com ciência de dados e urbanismo. Realmente, ele tem. Tem que saber. Tá. Mas, né, as inteligências artificiais estão fazendo códigos, estão fazendo scripts também. A gente estava falando disso, né, Lu? Que, assim, a gente, até bem pouco tempo atrás, a gente via a inteligência artificial como aquela coisa que é só fazer um render.
A gente vai ter um programa aqui, que a gente vai falar só dessa coisa da inteligência artificial, voltada para o nosso universo. Mas a gente tem uma ideia equivocada que a inteligência artificial só fazia render, e hoje ela faz tudo pra gente, né? Nossa! Ela faz tudo. Nossa. Você, o arquiteto hoje que não sabe de inteligência artificial também. A não criatura vai rolar. humana, né? É, que a está criatura humana. Sim, neste tá no- planetinha. Eu acho que tem aí uma... Por isso que eu digo assim, anyway, sabe? Vou até para qualquer criatura que cair no mercado de trabalho hoje. Tem que saber onde ela está no contexto da existência da humanidade. Primeiro passo, assim. Acho que tem que ser uma criatura informada nesse sentido. Mas tem que saber um pouco, assim, tecnologia, ciência de dados, fundamentos de mercado, comportamento de mercado, leitura do exercício dinâmico que né? Porque isso a gente trabalha muito no Instituto, né? O mercado, as pessoas gostam de tirar uma foto, como se fosse, os dados são esses. Tá, mas o que isso quer dizer? Né? O que quer dizer o preço do novo e do usado? Qual é a correlação entre eles? E o que isso indica para um produto novo que eu vou colocar, né, no ar? Assim, quem é que pode comprar? Assim, tem que entender das coisas. Essa criatura tem que ser consciente. Agora, ela tem que entender também que, não sei por quanto tempo, a gente vai ter que saber fazer as perguntas para uma inteligência que está sendo preparada. E o IA, o impacto no ensino? Com certeza. Enorme. Não tem que não impacte, né? Eu tô dizendo, realmente Não mais quebra porque, de timeline. É mais porque a gente vinha também na conversa anterior falando de novas gerações, né? Que são bem diferentes da gente, em questão de tá a informação toda a um clique, né? A gente digita, dá um clique e aparece, né? Só que aí é bem como você estava colocando. Como colocar isso pra gente ter as respostas corretas também. Aí versus o ensino, porque a gente tinha uma prática de pesquisar, de leituras, e hoje a gente tá num momento de transformação que já vem acontecendo há muitos anos, mas que, querendo ou não, esses alunos, né, eles estão com a informação muito mais próxima e rápida do que a gente tinha todo um trabalho de fazer. O quanto isso impacta de fato. Acho muito louco isso. Eu tenho uma filha de 14 anos, né, e, bom, tem crianças aí sendo formadas nesse momento que a gente está agora. E essas criaturas têm um HD externo imenso. É impressionante. É impressionante, clique, gente. Né? Tipo, incrível. É impressionante. E aí a coisa assim eu fico um pouco assustada. Da leitura, do conhecimento. Porque se tu não souber direcionar essa inteligência para o que é bom para ti ou para o que tu precisa, ela também, quão útil ela vai ser para ti ou para quem? Porque, né, eu não sei quem é que está preparado para fazer essas perguntas certas e fazer um direcionamento. É que eu acho que não ensinaram a gente a fazer essas perguntas certas ainda. A gente aqui da nossa geração está muito mais ensinado do que quem vem por aí, tá? Eu acho que tem uma coisa assim de... eu leio muito, tá? Eu não sei se vocês gostam de ler e tal, mas eu acho bem importante o exercício da leitura até, porque é uma meditação ativa. Acho que tu entra para dentro daquela história e com aquilo tu aprende e tu vai fazendo as tuas próprias sinapses, imaginando o que tu tá lendo, constituindo, né, a musculatura. E atualmente eu vejo que parece que eu não preciso mais ler, não preciso mais conhecer, porque eu vou perguntar e a coisa tá aqui, mas... E bom, e que discernimento tem... Senso crítico, né? Então, assim, pode... Aliás, né? Eu vi uma pesquisa outro dia que dizia que o QI da humanidade está diminuindo, acho que parecia que desde... Vai atrofiar a cabeça de todo mundo, gente. E pela primeira vez na história da humanidade, a percepção é de redução... De redução de QI. De QI em vez de aumento. Nossa, é nós terrível aqui, isso. Ó, né? Dos homo sapiens. Então, é terrível. Acho que... Dá um clima um pouco assim, né? Podia entrar no podcast e vamos... uma coisa meio... Vamos trazer um conteúdo de podia entrar uma trilha sonora, assim, de drama aqui pra gente... É bem isso. Mas realmente, eu acho que essas pessoas que se formam agora, elas têm que estar muito atentas ao contexto que a gente vive, assim, né? Porque sabe que eu até quero te perguntar isso, que eu acho que é bem importante a gente entender isso melhor. A gente vê que tu fala bastante na questão do ser responsivo, né? E neste contexto, o ser responsivo é transformar-se? Cara, o tempo todo, né? Transformar-se o tempo todo. Agora, responsivo tem uma correlação muito imediata com responsabilidade. E
um ser responsivo, um sistema responsivo, ele acontece a partir de causa e efeito, ação e reação, Isso. tá? Só que como é que tu reage a uma ação se tu não tem... Bagagem, vamos dizer assim, né? Que reação tu vai ter se tu não tem, né? Se tu não é sensível, se tu não é informado, se tu não tem conhecimento, tua reação é uma. Se tu tem conhecimento, se tu tem senso crítico, se tu tá... Tua reação é outra. Então, assim, aí vamos lá. A cidade é uma união, uma aglomeração de seres responsivos. Né, de pessoinhas agindo e tal, e vai formar, e aquilo se constitui uma dinâmica que é a cidade. Né? Então, o Michael Barthes que disse, é um dos professores nossos do MBA, lá da Bartlett, de Londres, escreveu New Science of Cities. Ele disse que a gente tem que pensar a cidade como dinâmica e não como zoneamento. Porque, na verdade, a gente ainda faz isso, né? Sim, a gente pensa nisso. E tá, daqui a pouco, para organizar a dinâmica, a gente vai ter que ter esses parâmetros, tá? Mas a gente tem que pensar a cidade em movimento, porque ela não é estática, ela se sobrepõe, ela, enfim, tem uma série de camadas aí. E ela vai ser um ser além de nós. Então, quando tá falando do responsivo, nós todos somos responsivos. Agora, tem uma grande criatura que não é nenhum de nós. Ela tem vida própria. Sim, ela vai acontecer. Vai acontecer por causa dos movimentos do mercado, por causa dos movimentos... Aí vai ter uma pandemia, e o Trump não sei o que... Sabe? Né? Tem coisas que externas, o sistema é aberto, complexo, debaixo de controle. Agora, como é que tu controla o sistema debaixo de controle? Simplificando as coisas. A cidade vai operar por conta. Deixa ela operar. Ela tem uma vocação própria. E a gente tem que estar agindo aí dentro disso. E aí, até pegando esse teu gancho de cidades se organizam por zonas, a gente tá na questão do plano diretor, sim. né? Pois é. Saiu a minuta semana passada, né? A prévia, a gente já viu as apresentações e tudo mais. Como é que vocês têm analisado ou entendido ou até contribuído com essas questões dessa revisão? Que ela traz muitas mudanças, né? A gente entende até que nem é tão uma revisão, é quase um plano novo, né? Assim, né? Daqui a pouco tá acompanhando o que realmente está acontecendo no mercado, acha que ele abrange todas as mudanças que a gente entende de um plano que estava super defasado? Todas nem nunca, sei né? como, Todas nunca, né? Acho que não estamos prontos, nunca estaremos prontos. Estamos sempre aprontando. Mas eu vejo com bons olhos, assim, o movimento, a ação, né? A arquitetura é ação, né? Eu acho que é acontecimento, e eu acho que tem que mexer. Né? Acho, assim, então, realmente precisava, está sendo feito. E a gente está acompanhando e está divulgando, inclusive, o Quintas na Cidade, no dia 31, vai ser legal, sobre a revisão do plano. A gente vai ter a Patrícia, a Vanesca, a Júlia Zardo vai estar lá também, no Instituto Cidades Responsivas. Já estamos lotados. Né? Estamos pensando em fazer novas rodadas disso, porque acho que a gente tem que realmente divulgar para que as criaturas tomem, né, conta do que está acontecendo e consigam daí ter uma dimensão familiarizar crítica com tudo isso, né? Em cima de dados. Tá? Vamos operar com dados de realidade. Fatos. Mas acho que ele traz coisas interessantes, assim, né? Essa própria organização de trabalhar mais com tecnologia, daqui a pouco algumas dimensões mais simplificadoras, assim, na questão de regime urbanístico, estratégias, né, possíveis para ser mais propositivo também. Então, acho que ele está bem mais alinhado com o contexto que a gente vive, né? Agora... Sim, até porque o plano estava absolutamente defasado, né, gente? Então, assim... Agora, uma coisa que a gente estava falando ali atrás também, que eu acho bem legal a gente colocar aqui, é essa questão da dimensão de o plano diretor se tornar alguma coisa padrão ao que se espelha no Brasil, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tá vendo essa realidade acontecer aqui agora, eu acho que isso é importante, porque, assim... O arquiteto que está aqui no Sul, ele tem que ter a capacidade de conseguir projetar em qualquer outro lugar do Brasil, assim como quem está lá no Norte poder projetar aqui. A gente não pode pensar dentro da nossa realidade, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E que bom que isso está acontecendo, né? Porque eu acho que Porto Alegre tinha essa coisa de ser diferentona, mas, assim, há limites, né? Sim. Há limites. Eu acho que tem outros lugares que são diferentões também. Não é mérito só aqui nosso, né?
Mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente conversava antes da importância. Daqui a pouco isso tem que vir de cima para baixo. Assim. Então, assim, seria muito bom que o país tivesse um sistema de nomenclaturas Padronizado, unificados, né, guria, gente? porque isso é disciplina e liberdade, já dizia Renato Russo, né? Tipo, tem coisas que a gente vai conseguir ser mais propositivo se a gente dominar mais as peças, a coisa do xadrez que a gente falava. As peças são as mesmas, os jogadores são diferentes, as estratégias vão ser distintas, mas eu tenho que poder ter uma amplitude de diálogo. Sim. E eu só consigo isso se eu consigo dominar quais são as minhas peças. Porque se elas mudam o tempo inteiro de território para território... Sim. A gente nem fala a mesma língua, né? E aí a importância de poder né, eu sempre chamei transversalizar dados e, enfim, bases de dados para a questão de sistema, né? Mas agora tenho ouvido falar muito a palavra interoperabilidade. Acho que, graças a Deus, está na moda, assim, dentro dos sistemas das secretarias, porque tem que conseguir interoperar. Né? E daí não é só dentro do plano diretor, porque antes a gente falava da formação holística, olha eu, né? Da arquitetura. E dentro do sistema da cidade a gente tem a Secretaria do Planejamento Estratégico, a Secretaria do Planejamento, vamos dizer, sei lá, a parte ambiental, mas também tem a fazenda, tem a educação, tem a parte de transporte, tem saúde, tem cultura, tem... Isso aí tudo é o livro. Que conversar. Cidades Responsivas é isso, né? Se tu coloca esses caras com a mesma base para conseguir transversalizar os dados de uma da outra, para potencializar ações. Então, o que a segurança, a Secretaria de Segurança pode ajudar a Secretaria de Educação? Pô, a segurança das escolas. Como é que eu posso determinar? Tem que ter o mesmo diálogo, né, Lu? Meu Deus, sabe? Então, isso é a base para tudo, né? Sim. Tanto para a questão do plano ali, da gente ter dispositivos de controle, regime regulador, com uma nomenclatura que é alfabetização, né? É uma coisa de... É o básico, é o básico necessário. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, Lu, que acho que vamos entrar já que entramos nesse assunto do plano diretor, eu adoro, né? Então, enfim... muito se fala dentro, hoje, nessa gestão, da questão do plano diretor regrar o que está fora do lote privado, né? E eu acho que isso está vindo muito nessa revisão de plano, um olhar para o espaço público, isso muito impulsionado pela enchente que a gente teve, pelas questões climáticas, pela pandemia, etc e tal. Muito se viu essa transformação da comunidade. E muito pouco para dentro do lote específico. Como é que tu enxerga isso? Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta, assim, porque talvez eu enxergue isso muito bem, ou talvez eu tenha entendido. Vamos alinhar, né? Alinhar as expectativas. Vamos alinhar. O que você está me dizendo é que o plano diretor está olhando mais para as infraestruturas dando liberdade para o lote. Que hoje ele é regrado para o lote, né? A gente vê só o lote, a gente não pensa em envelope. É isso. Não pensa no quarteirão, né? É muito isso, assim. Acho que a gente tem ali dentro... O Alain Berton, nosso professor do MBA Cidades Responsivas, vai ser a Masterclass de abertura do terceiro encontro de Cidades Responsivas, agora 7 e 8 de agosto. E o livro dele lá, Order Without Design, fala muito disso. Exatamente disso. Né? Então, assim, bom... Vamos deixar o lote acontecer a partir de umas métricas. Eu não preciso ficar olhando daqui a pouco, né, a projeção da sacada. Então, assim, quanto tempo uma equipe dedica de planejamento dentro da brevidade, está dedicada, sabe, para todas essas possibilidades e asteriscos e parênteses e não sei o que dificultam a ação. Se a gente tivesse um sistema aí que, né, para começar a simplificar e depois ele tem uma certa autonomia, porque afinal de contas ele tem um comportamento próprio, que nem a gente falava antes, e vamos respeitar, né, comportamento próprio, porque acho que o mercado são as pessoas, a gente tem que entender um pouco isso, né, a gente é esse... A gente é a força motora para essas coisas todas acontecerem. Sim, porque é responsivo, né? Sim. Não tem uma coisa que a gente não seja parte. Eu acho muito engraçado essa terceirização das coisas, como se a gente não tivesse parte. Não, né, gente, pelo amor de Deus, a gente que faz isso. Acho que, claro, pessoas são diferentes e daí isso, né, vai configurar espacialidades, realidades, contextos diferentes. Acho que isso é importante da gente entender, que daqui a pouco daí tem situações em que vão precisar de um olhar especial, né, se for o caso. Enfim, a gente tem situações assim de necessidade urbana, de carência, né, de uma série de coisas.
mas liberar as equipes para pensar no espaço das infraestruturas, da mobilidade, enfim, da questão, né, da parte hídrica, da parte do lixo. Ou até da estratégia de desejo do urbanismo para o crescimento daquela cidade. Né, da gente poder dar um olhar para o urbanismo, porque hoje, de fato, a gente é só o resultado do que o lote apresenta. Sim. E aí vem a coisa do urbanismo propositivo, que é o que a gente também acredita, e eu acredito muito, e é o urbanismo estratégico, né, que a gente chama, e a gente ensina isso, assim, né, poder criar planos setoriais que permitam o urbanismo propositivo, e este é o urbanismo estratégico. Eu acho que, sobretudo, a gente tem que entender primeiro, assim, qual é o desejo para o crescimento da cidade. Porque isso e aí eu vou buscar um pouquinho até na questão do fundamento das áreas adensáveis, não adensáveis, enfim. A gente sabe que áreas isentas, vamos colocar assim, são aquelas áreas que são estimuladas, né, para a cidade. Mas o que a cidade quer? Eu acho que isso é importante quando a gente fala de plano diretor, né? E isso a gente não vê na prática essa percepção. Bom, mas por exemplo, Porto Alegre aqui hoje, né? A gente tem áreas isentas, estacionamento, bicicletário, etc e tal. Mas assim, e aí como é que a gente sente esse objetivo o que eu quero da minha cidade? Como é que eu tô percebendo isso? Porque às vezes a gente se confunde muito, né? Tu não consegue identificar, e aí eu digo nós, arquitetos e a comunidade de forma geral, tu não consegue perceber na prática, no crescimento da cidade, o que aquele plano efetivamente está construindo. Eu acho que aí a gente tem que trabalhar com indicadores, né? Que é também o que a gente faz. Eu também acho. Fazemos tudo. Não, mas exato, mas tá certo. Mas é isso aí, porque na prática é difícil da gente ver dia a dia, diariamente, como é que se esse crescimento está acontecendo efetivamente para aquilo que o plano diretor foi programado para fazer. Tem que olhar em dinâmica. É aquilo que a gente fala, a zona dinâmica é isso também, assim, tem que olhar a coisa em movimento e tem que olhar o tempo inteiro. E a gente chama isso de desenho dinâmico da cidade. Daqui a pouco tu faz um desenho ali estático e tal, e não olha nunca mais, aquilo ali fica. Então a gente olha para indicadores e tem que ficar medindo. E tem que ficar pegando dado. Sim. Então, e aí vamos seguir nesse gancho, assim. Eu acho que nesse sentido de olhar esses indicadores, a gente sabe que as cidades, elas são muito diferentes. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um núcleo lá no centro histórico, que a gente sabe que tem construções que já são anos lá, que vai ser difícil da gente conseguir atender regime, plano, etc e tal. A gente tem outros focos na cidade, a gente tem zonas que são extremamente afastadas do centro, que tem uma outra vivência, tem uma outra dinâmica completamente diferente. A gente tem outros bairros que tem uma questão de especulação imobiliária muito grande. Então, assim, são muitos pontos diferentes dentro de uma cidade só. A gente sabe que isso é muito difícil de atender todo. Como tu diz bem, isso assim, a gente queria que fosse um universo perfeito, mas é difícil de colocar isso num plano. Me parece que o que vem sendo falado hoje na cidade para a revisão do plano, que é aquela questão de planos de pormenor, talvez tivesse um pouco esse olhar mais direcionado, porque, como tu bem dissesse, aquilo é impossível a gente conseguir atender tudo numa coisa só. Exatamente. Né? Mas daí eu acho que a cidade é um lugar de lugares, né? Sim, acho que entender essa ótica multicidade dentro da cidade, né? E facilitar muito, né? Porque, claro, microações transformadoras. Isso. Eu tenho minhas palavrinhas que eu gosto, mas mas é que faz todo sentido. Não tem como tu faz todo sentido. Não. Como é que né, tu vai... Pensa, se tu separar, né, e olhar para as peculiaridades, o pormenor, enfim, daquelas áreas, tu consegue ser, né, mais adequado a ela. Agora, isso é para funcionar de forma... a liberar, como é que eu vou te dizer, a alinhar, a ter mais a ver com aquele lugar, a estar mais, como é que eu vou dizer, mais equilibrado em termos de sistema causal e tudo mais. Só que a gente tem que estar preparado para usar o instrumento bem, porque senão isso também, às vezes eu fico pensando quão nós estamos maduros, e aí eu ensino, né, porque a gente deu uma volta gigante, mas quanto estamos preparados, as gerações que vêm aí estão preparadas para viver dentro de uma normativa que é mais propositiva.
Qual é o nosso Sim. grau de maturidade para isso? Eu acho que vai depender de uma boa girada de chave, porque a gente Então, vem não tem a menor dúvida. regramento super rígido. Porque a gente Né? tem, assim, um envelope, né? Olhar a cidade, simplificar os parâmetros. Tá aí, então tá aqui, propositivo vai ser assim e tal. Tá, mas é propositivo, né? Então vai ter que ter alguém ali sabendo também determinar uma escolha. Porque, assim, o que eu quero dizer com isso? O nosso plano diretor, ele veio lá na ótica do sistema causal. O plano que a gente vive até agora veio como resposta lá à Revolução Industrial. Virou uma bagunça, virou uma loucura, né? Cidade virou cidade, não existia urbanização naquele nível, então vamos regrar, vamos organizar, aqui tu mora, aqui tu trabalha, aqui tu estiver. Aí veio o urbanismo. E essa linha, né, de ação e reação, a gente ainda tá naquela onda, assim, sabe? A gente ainda tá vivendo um pouco aquilo, mas a gente se acostumou a obedecer, sabe? E a gente se acostumou a terceirizar. Assim, não deu certo, mas tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Aí quem escreveu vai lá e diz, então só um pouquinho. Agora eu vou botar uma vírgula aqui e vou mudar. Agora eu vou apertar. Aí fica mais difícil. Sim. Só que assim, como é que a gente tem que atravessar? Eu acho legal daí a gente ter essas ações né, de ensino, educação e reprogramação de propósito, reprogramação de status quo, reprogramação de modus operandi. Nós não somos mais quem obedece, estamos prontos para sermos propositivos. Perfeito. Temos as ferramentas para o plano estar trazendo. Mas e quem vai usar? Como é que a gente vai aplicar isso? Então. Né? Eu acho que, e é isso muito, eu acho que nessa questão do pormenor é muito a questão da regionalização também, que a gente estava falando aqui. Não tem como aplicar. Por exemplo, a gente vê que em cidades aí do interior, às vezes acabam se espelhando muito nos planos que existem nas capitais, nas cidades maiores, mas é a questão da regionalização. A gente não pode espelhar completamente uma coisa em detrimento em face de estabelecer também os limitadores em outro lugar. Essa questão eu acho que é muito importante. Como é que a gente vê isso podendo... de fora, né? Eu sou arquiteta, Juliana, eu trabalho só na capital, mas aí eu vou lá para o interior, eu quero projetar. Gente, né? Se tu não entende que existe isso, tu fica perdida. Não é? Temos que ensinar, né? Temos que ensinar. E aí a gente vem em outra questão, né? Entra aí no caso de arquitetos. Temos que treinar os nossos Temos que treinar, gente. Arquitetos que estão aí há 10, 15 anos no mercado. Como é que eles se reinventam? Como é que eles se reinventam? Porque nessas viradas de chave mesmo, porque do mesmo jeito que a gente tem a tecnologia que veio, teve profissionais que conseguiram se adaptar e se reinventar, teve outros que realmente pararam. Isso. Como é que isso, né? Como é que realmente a gente consegue se reinventar nessa virada de chave de novo? Daí eu fico feliz, porque eu acho que me realizo, né? Que bom, né? Porque onde a gente pode fazer alguma coisa eu mudar. acho que o Instituto recebe muita gente com nessa ótica de reposicionamento, ou então de, né, olhando para sua carreira, ou entendendo que precisa transformar. Então, por ser livre, assim, uma escola livre, a gente tem gente de todas as idades. Isso é muito legal dentro de uma turma, né, de MBA. Eu tenho a criatura que está lá querendo fazer uma transição de carreira. Eu trabalhei X tempo com isso, me frustrei, eu quero outra coisa. Ou então, simplesmente eu mudei, não importa. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito de conseguir ter acesso ao ensino de uma maneira mais simples. Tá? Então, assim, não é só o MBA, ele tem que ser uma escolha, né, Lu? E a gente tem que democratizar o conhecimento, assim, nesse sentido. A coisa dos cursos livres que a gente tem, né? Dos cursos curtos, do acesso rápido, de facilitar, de conseguir compartilhar. Quando a gente começou a ensinar e trabalhar com ciência de dados, para você ter acesso a um curso, e isso é um curso livre, Urban Data Science, agora a gente deixou por português, tá, Urbanismo e Ciência de Dados, né? Tem vários módulos de 36 horas. Para tu ter acesso antes a isso, tinha que fazer uma pós-graduação na USP, tinha que ir para o país X, não sei o quê. Agora, assim, não pode. É acessível, né? Como é que tu vai criar base transformadora se tu tá ainda numa pipoca muito difícil de tu acessar aquele conhecimento? Não, e vou além, né? Isso é desde a questão da compartilhamento de informação básico que a gente precisa de um projeto, DMI, por exemplo, que tem que ser sempre alimentada para a gente conseguir desenvolver os projetos. Então, é o básico. E eu acho que é a virada de chave de justamente o mercado entender, porque a gente é um mercado de construção civil muito
patota, né? A gente é, assim, fechado. Patota é ótimo. Patota, mas é isso porque aí. é difícil, assim, tu sair da faculdade e ingressar neste mercado, assim, vou me arriscar e vou me jogar. É uma coisa fechada ainda, né? E justamente essa atualização, essa virada de chave, essa reinvenção, né? Então, uma coisa que, às vezes, num passado não muito distante, as pessoas mais velhas, principalmente voltadas para arquitetura legal, elas não te ensinavam absolutamente nada. Porque tinha Que eram ideia... inseguras. Não, e tinha ideia de que se tu disseminasse... Vamos olhar por essa forma. Se tu disseminasse a informação, tu tava abrindo concorrentes. Porque né? eram inseguras. Não então, te tornando uma referência. Vou reforçar né? o negócio, né? Acho que, pelo amor de Deus, gente... Isso mudou, graças a Deus. A cidade é um sistema de agentes. Exatamente. A criatura, né, não pode achar que sozinha ela vai dar conta de constituir uma cidade ou um edifício. Não, é que a gente... Né? Acho que, né? Quanto mais, daqui a pouco já estamos dentro do banheiro e sozinha é muito difícil dela fazer. Não, é que daqui esse a pouco vai movimento precisar dos cursos fáceis e rápidos, ele não é um movimento que acontece há muito tempo. Eu ia entrar exatamente nisso. Eu tava falando nisso, tava pensando. A gente tem hoje o acesso à informação, né? Então, assim, tu tem Hotmart, tu tem essas plataformas que tem esses cursos, e aí, assim, cara, como é que tu filtra isso? Porque daqui a pouco, assim, é aquela venda massiva, Instagram, o tempo inteiro, né? E tem umas chega promessas loucas, né? Exato, chega uma hora que tu não sabe nem como filtrar. Então, assim, pra esse profissional daqui a pouco, que tá aí, que tá querendo se reinventar, que tá querendo se especializar, como é que ele vai conseguir filtrar o que efetivamente vai fazer diferença pra ele? Porque daqui a pouco ele tá investindo um dinheiro que ele nem tem. O que eu acho perigoso, assim, às vezes me sensibiliza por empatia ao outro, é que fica uma coisa muito metralhadora giratória. Assim, a oferta, tipo, coisas não faltam, né? A gente tá numa... E aí a gente vem pra ótica das cidades responsivas, que a gente falava antes, que no final é tudo sobre fazer escolhas. Sempre foi, né? A escolha de alguma criatura vai determinar uma ação. Daqui a pouco aqui a gente tem escolhas de mais massas para fazer, né, direcionamentos da cidade, mas são escolhas. E atualmente o que não nos falta, o que não falta para jovens é o que escolher. O que falta é saber escolher. Então, se não falta oferta de aqui você vai aprender urbanismo e ciência de dados em 2h30 com não sei o que, não vai. Né? Não vai. Então, isso custa tipo R$1. Ah, sim. Não existe. Não existe. Então, é que nem aquelas situações que tu vê direto. Porque hoje eu vou fazer uma aula gratuita para ensinar. Gente, aí tu vai lá, tu entra nas aulas gratuitas, o cara fica 1h30 falando abobrinha, vendendo curso e não fala nada na prática, né? É muito difícil ter esse filtro. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa um pouco nessa questão do ensino, sabe? Eu acho que o ensinar ele acabou virando, ele se banalizou demais, né? Com efetivamente aquilo que pode se tornar um conteúdo para a pessoa. Eu acho que isso é complicado, esse filtro é difícil. Tem coisas boas, né? Tem. Eu estava aqui, a gente estava falando sobre isso, eu estou pensando, eu conheço conteúdos compartilhados muito bons, mas, de novo, como é que tu faz a própria curadoria da tua educação. Exato. Exatamente. Porque é isso que tu pode fazer agora. Só que aí, de novo, estamos preparados. Acho que a gente tem que... Sim, estamos chegando... Tem uns encaixes, assim, do que a gente teria oportunidade... Se e quando, espero que seja logo, estivermos preparados para escolher bem, né, para conseguir estar nas picapes propositivas de uma cidade, para conseguir ler parâmetros de forma, né, assim, crítica ou pelo menos responsável, enfim. E o que eu acho mais legal de tudo isso, acho que até resultado, é que nunca se falou tanto em urbanismo, né? Coisa linda, né? A gente tem falado muito em urbanismo, acho que as coisas... gente demorada, né? Acho que realmente, assim, se falava muito em arquitetura, mas na verdade somos arquitetos e urbanistas, né? E eu acho que nunca a gente falou tanto, nunca teve tão em alta, né, o assunto. As cidades estão demandando bastante, né? Mas que bom que a informação tá chegando, né? Porque acabava sendo algo, assim, muito escondido. E será que... E aí agora eu tô jogando aqui na mesa pra gente pensar, será que esse falar do urbanismo não é justamente o impacto de todas essas questões que a gente tá vivendo, né? Vamos colocar isso em xeque. Muito provavelmente, se não tivesse acontecido uma pandemia hoje, aqui em Porto Alegre, eu tenho certeza aqui por Porto Alegre, mas eu acredito que no mundo inteiro não se olharia tanto para os espaços com certeza, acho que externos como se olha hoje. Né? Então, assim, e outra coisa, né? Desde os anos 2000 ali, a população urbana aumentou em número do que a rural. Então, historicamente...
a gente descortina, né, o terceiro milênio com, assim, somos mais urbanos e é um lugar que vai demandar operações. A cidade, ela atinge níveis de complexidade e heterogeneidade que a gente precisa olhar para isso e entender. E o mais divertido de tudo é que a resposta para isso é simplificar para poder operar na complexidade, né? Ai, que legal, tudo isso que a Lu. gente tem que fazer. Nossa, gente, que Temos conversa muita incrível, diversão. né? Ai, a gente teria... Não, eu adorei. Eu falei horrores, né? Adoro, Mas gente. é esse o objetivo. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. A gente sempre traz aqui gente que a gente sabe que vai ter conteúdo pra falar nesse programa. Tem aquela coisa, eu adoro a linguagem. Fulano, o que tu acha aqui da nova ensino? Acho legal. Acontece? Não dá, né? Acontece aqui com não vocês. O pior é que quando acontece. a gente vai conversar com alguém, a pessoa é monossilábica. E aí a gente tem que ficar, né, instigando, assim, a falar. Então é muito bom, na verdade, isso. Eu acho que a gente conversar... Essa é uma troca e, assim, a gente conversar sobre assuntos que a gente gosta. A gente vê a diferença que faz. É divertido, né? A diferença que faz. Eu acho que no final a gente quer mesmo ser feliz, vai. Com certeza. No final, ter prazer no nosso cotidiano, assim, pra gente que é muito envolvido com o que a gente faz, acho que tem que ter, né? Tem que ser bom. A gente tem que ter muito amor, né? Tem que ser bom. Com certeza. Eu digo Às vezes eu tenho um ódiozinho. De leve. Às vezes eu permeio pro lado de lá. Às vezes eu tenho que fazer uma mascarada. Tem que fazer a plena. Tem que fazer a plena. Tem que não, isso acontece de qualquer forma. Isso acontece. Mas é natural, né? Mas daí a gente já volta pro amor de novo, porque é o que nos move, de fato. Autoconhecimento que a cidade precisa ter dela própria também. Né? Lua, o que tu, assim, finalizando aqui, um pensamento para quem tá entrando aí no mercado, o que tu deixa aí de dica, de conselho? Se é conselho, a gente sabe que não é de graça, né? Mas acho que a criatura tem que trabalhar para realmente ter esse estofo de fazer as escolhas e não achar que tá, né? Eu tô falando isso me referindo muito à inteligência artificial, né? Para os jovens. Sim, para os jovens, porque gente. Me assusta um pouco. A mente parada. Me assusta um pouco esse HD externo, assim, que acho que a gente tem que realmente criar musculatura em muitos níveis, assim, pra gente conseguir lidar com o que a gente precisa. Era na verdade, a ótica do que a gente falou. Sim. Né? Estabelecer senso crítico. Nos últimos momentos. Não se abandonem, eu acho que isso. Gostei. Acho que no final, assim, a resposta é essa, assim, não se abandonem porque tem um terceiro, né, chegando aí para fazer o seu trabalho. Acho que, pelo contrário, né, se busquem para realmente estar operante nessa ótica, né. Que legal, Lu. Que legal. A gente agradece muito que tu tenha conseguido vir, aceita o nosso convite, né? A gente ficou bem feliz. Foi muito legal, a gente ficou bem feliz mesmo. Acho que vai ser um momento importante aí, quando for ao ar esse episódio, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre justamente, né, esse senso crítico, o que nós estamos vivendo, essas transformações aí, porque eu acho que não adianta só ver e não agir. Exatamente. Né? O ser responsivo. É isso aí. E quem quiser te achar, Lu, deixa teus contatos, daqui a pouco o contato da OSPA, do Instituto, canais de comunicação. Todos me achem. Acho que o Instituto, né, o site do Instituto Cidades Responsivas, responsivecities.com. A gente vai deixar todos os canais aqui. Deixa tudo lá, Instagram também é a mesma coisa. Eu acho que é fácil nos achar, inclusive botando Cidades Responsivas. Acho que a gente deve estar lá nos apontando. Sim. Rapidamente, através da OSPA também, o ecossistema, né? A OSPA Grupo vai achar o Instituto por ali também. E é isso, pessoal. Fico muito agradecida pela oportunidade de... Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades aqui e fora daqui também. Eu acho que nasce uma grande amizade. Nossa, certeza. Com o meu assunto, eu tenho certeza que sim. Né? Tenho certeza que eu sim. Eu acho que sim. Agradeço muito a oportunidade, gente, de falar sobre esse tema, assim, da educação e desse urbanismo contemporâneo, né? Que a gente precisa se alinhar. Acho que é um prazer poder falar desse tópico e... Enfim, espero que eu tenha, né, não tenha me passado em alguns aspectos. Depois a gente tem que fazer uma censura. Não, tá tudo certo, ficou ótimo. Queremos agradecer também Minhas Bé, nossa patrocinadora querida e apoiadora desse programa. Ela é sempre muito parceira da gente em todas essas ações. Muito obrigada. E Lu, brigadão. Obrigada a vocês. Que a bom, gente vai Lu. ficando por aqui, né, Pri? Os nossos canais. Nossos canais. Você nos encontra
quinzenalmente, sextas-feiras, às 14 horas, nos nossos canais, né? Deezer, YouTube e Spotify, @Estúdio T Talks. E se você quiser seguir nossa página no Instagram, @EstúdioT_Arc. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.